Além da acetilcolina ser liberada aqui pelas células do estômago e do intestino, ele também libera esse GRP. É um peptídeo liberador de gastrina, tá? Então, ele é basicamente um neurotransmissor que vai estimular a produção de gastrina. Então, esse GRP vai estimular a produção de gastrina. Estimula diretamente a célula G. Então, além da acetilcolina, tem o GRP, que é o peptídeo liberador de gastrina, que vai estimular as células G. Esqueci de falar isso, né? Gente, todo mundo entendeu esse quadro? Como que funciona? Então, vamos pensar. Como que funciona a liberação gástrica aqui de suco gástrico, né, para digestão? Pensei num alimento, olhei um alimento, senti um alimento. Vai ter a liberação de acetilcolina. A acetilcolina ela vai agir na célula G, na célula ECL e também diretamente na célula parietal, tá? Principalmente na célula G, tá? Então ela vai estimular a célula G. No próprio sistema gastrointestinal, eu vou ter um neurônio ali que ele também vai estimular a acetilcolina, que também vai agir da mesma forma. Vai agir na célula G, na célula ECL e também na célula parietal. A célula G, ela vai liberar gastrina de maneira endócrina, ou seja, no vaso sanguíneo. Então, ela vai ali, libera a gastrina aqui no vaso sanguíneo. A gastrina, ela vai estimular a célula parietal e a célula ECL. A célula ECL, ela vai liberar histamina. E a histamina é um hormônio parácrino, ou seja, ele vai agir em células próximas. Ele vai agir na célula parietal, estimulando a célula parietal a produzir HCl. A gastrina também vai estimular diretamente a célula parietal a produzir HCl. Tá? Então, ela vai estimular essas células. Quando eu tenho liberação de HCl, grande quantidade de HCl, a presença do HCl vai estimular a célula D. A célula D vai liberar somatostatina. A somatostatina, ela vai estimular ainda mais a produção de HCl e também a produção, a estimulação da célula principal. A célula principal, ela vai liberar pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é um análogo antes, um precursor da pepsina. A pepsina, ela é enzima ativa para quebra de proteínas. Então, o pepsinogênio, ele precisa ser convertido em pepsina. E como que ocorre essa reação? Através do pH. Então, quando eu tenho presença de grande quantidade de HCl, eu vou ter a conversão do pepsinogênio em pepsina. E aí ele vai começar a fazer a quebra dessas proteínas através da pepsina. Uma coisa que eu não falei é o muco. Então, em volta de toda essa camada do lúmen do estômago, existe uma camada, as células mucoides, né? A célula que produz de superfície, né? Que vai produzir muco. Essa célula ela vai produzir muco por quê? Porque o HCl ele pode ser prejudicial a essa mucosa. Então, ele pode ser prejudicial ali, ele pode corroer, né? Então, um ácido aí em torno de 2, 3, ele é muito corrosivo, né? Então, como que a célula do estômago ela vai se proteger? Através da liberação desse muco. Então, aqui vai fazer como se fosse uma camada protetora
para que o HCl, o ácido produzido através ali dessas células, não corroa, não destrua essa região da mucosa gástrica. Então, precisa produzir esse muco ali para proteção da camada do estômago. Então, eu comi um pedaço de carne. Aí, coloquei esse pedaço de carne na boca. Vou mastigar, mastigar, mastigar. O que está acontecendo? Digestão mecânica. Então, eu vou começar a triturar esse alimento, certo? Então, estou mastigando ali a carne. Além da mastigação mecânica, tá havendo a liberação de saliva, certo? Então, a saliva ela vai umedecer esse alimento que está na boca, e aí vai começar a entrar também algumas enzimas, a amilase salivar, por exemplo. Para quê? Para começar a digestão. Tá? Então, a insalivação auxilia aí também nesse processo digestivo. Depois que eu conseguir triturar até um certo ponto, eu vou engolir, deglutir esse alimento. Agora eu chamo de bolo alimentar. Então, faço a deglutição. Vai passar pelo esôfago e vai até o estômago. No estômago, com a chegada desse bolo alimentar, o que vai acontecer? Ele vai ativar os mecanismos intrínsecos para começar o processo digestivo. Então, basicamente, eu preciso fazer o quê? Acidificar o meu estômago para liberar a gastrina, né? E a pepsina fazer a quebra dessa proteína. E aí, o que acontece? No estômago, então eu vou desenhar aqui, ó. Então, no estômago, cadê a ponteira do... Aqui. No meu estômago, eu vou ter aqui a entrada do bolo alimentar, aqui, liberação de HCl, liberação de pepsina. E isso vai fazer com que tenha o quê? Quebra, digestão de proteínas, principalmente. Quando esse bolo alimentar chega aqui e tem grande quantidade dessas substâncias, agora eu não chamo mais de bolo alimentar, eu chamo de quimo. Porque agora está havendo o quê? Digestão química, pela liberação de HCl e pela liberação de pepsina. Então, é uma digestão química, enzimática, tá? Então, agora eu chamo esse bolo alimentar que chegou no estômago de quimo. Quimo. Que tem grande quantidade de substâncias químicas, digestão química. A gente fala... Oi. Ele só vai ser considerado quimo lá pro piloro. Isso, na região pilórica, principalmente. Que é onde eu tenho maior liberação aí de pepsina, onde eu tenho maior ação química, tá? Gabriele, o que você queria falar? Não, eu ia perguntar isso, se o quimo já é dentro do estômago, mas é na região pilórica, então. Principalmente na região pilórica, isso. Então, beleza. Todo mundo conseguiu entender isso aqui, gente? Vocês ficaram com dúvidas? Então, a gente falou da boca, o alimento sai da boca lá, o bolo alimentar passa pelo esôfago, tem o processo de insalivação, processo de mastigação, digestão mecânica. Chegou lá no estômago, começa o processo de secreção gástrica, então digestão química. E aí, esse alimento já está pronto? Esse quimo já está pronto? Não. É necessário quebrar ainda mais. A gente falou de quebra principalmente de proteína. Mas e a gordura? Existe uma quebra de gordura de maneira efetiva no estômago? O que vocês acham?
Sim ou não? Como, prof? Acho que não. A gordura, ela vai ser quebrada de maneira efetiva, de maneira eficiente só no estômago? Não. Não. Então, ela precisa ser digerida aonde? Os lipídios vão ser digeridos aonde? Duodeno? No duodeno, exatamente. Então, olha só. O quimo, ele tá lá no estômago. Agora, ele vai passar para a região do duodeno. Então, aqui, ó. Ele estava aqui na região do estômago. Ele vai agora para a região, na porção inicial aqui do duodeno. Então, até aqui eu tinha digestão gástrica, secreção gástrica, certo? Agora eu vou ter secreção intestinal, tá? Para continuar o processo digestivo. Então, aqui, ó, fase intestinal. Então, eu vou ter em torno aí de 10% de secreção gástrica relacionada a isso. Então, acho que foi o Gabriel que perguntou aquela hora. Tá, professora, era 30% cefálica, 60% gástrica e os outros 10%? Fase intestinal. Tá? A gente vai ver que existe também produção de substâncias ali na fase intestinal que favorece também esse processo digestivo. Então, no intestino, gente, presta atenção aqui, ó. Eu vou ter liberação também de alguns hormônios. Esses dois são de extrema importância. Colicistoquinina ou colicistocinina, que é a CCK, a secretina e a enterogastrona. A enterogastrona, ela vai regular a produção de gastrina, tá? A gente vai ver que ela serve como regulatória, tá? Essas duas aqui, elas são de extrema importância. Colicistoquinina e secretina, tá? Guardem esses nomes. CCK e secretina. Professora, Então, deixa eu fazer uma pergunta. faça. Quando o quimo chega no duodeno, ele tem outro nome? Não, ele continua quimo no duodeno. Aí depois, quando ele chegar lá no intestino grosso, ele vai chamar quilo. Professor, Oi. essa secreção gástrica, esse 10%, é produzido no intestino? Ela é regulada no intestino, ela é produzida no estômago. Entendeu? Não. Secreção gástrica mesmo, é do estômago. Ela é produzida no estômago. Só Só que ela é sobra 10%. regulada. Só que ela é regulada lá pelo intestino. É igual a gente falou do cefálico. 30% da secreção gástrica é regulada pelo sistema nervoso central, cefálico. Tá? Então, ele vai liberar ali e aí ele vai produzir no estômago. Só que quem regula? O sistema nervoso central. No caso aqui, esses 10% final seria regulado pelo intestino. Entendeu? É regulado pelo intestino, tá? Então, Não é tipo, o produzido estômago pelo produz, o intestino controla. Isso, exatamente. Então vamos lá. Existe o suco entérico, ou seja, a liberação de secreção ali no próprio intestino entérico, que aí eu tenho o quê? Enzimas, muitas enzimas. Maltase, sacarase, lactase, peptidase, nuclease, enteroquinases, que vai ativar o pepsinogênio, enfim. Várias enzimas aí são produzidas pelo suco inteiro, tá? Tem também o suco pancreático, que aí eu tenho principalmente a amilase pancreática, tripsinogênio, que aí lembra que a gente falou do gênio, ele é uma substância inativa,
e ela vai ser ativa e vai ser transformada em tripsina. A tripsina, ela também tem função de quebra de alguns lipídios e proteínas. Tem também a lipase em grande quantidade e também nucleases. E tem também os sais biliares. Os sais biliares, ele não tem, gente, presta atenção nisso aqui. Sais biliares não digerem. Ah, professor, mas para que serve o sal biliar? Para emulsificar. O que quer dizer emulsificar? Separar. Ele não vai digerir. Digestão é quebra. Tá? Nesse caso, ele vai separar. Para quê? Para que quando for ocorrer a digestão, a quebra em si, ele consiga entrar facilmente. Tá? Então, ele vai separar as estruturas. É igual quando você coloca... tá muito frio, você vai lavar a louça, e aí tem alguma coisa que você fritou, que ficou engordurado, e aí você esquenta a água. O que acontece? Ele vai quebrar os lipídios? Não, ele vai estar em grande quantidade, ele vai o quê? Separar. E aí, o detergente também faz isso. Ele tem uma crosta, vamos dizer assim, de lipídios, o que ele vai fazer? Separar. Se você juntar tudo, ele não vai estar digerido, ele vai estar só separado. E aí, a partir dessa separação, que é a emulsificação, eu vou ter a entrada de outras substâncias, né? De lipídios, de lipase, né? Aí, nesse caso, para fazer a quebra mesmo, para fazer a digestão. Então, sais biliares não faz quebra, emulsifica os lipídios. Então ele só separa o lipídio ali. Isso, separa os lipídios. Tá? Isso, para facilitar a entrada de outras substâncias ali, digestivas mesmo, para fazer essa quebra. Professora, Oi. o suco entérico faz quebra também? Isso. O suco entérico, ele vai produzir inúmeras enzimas. Aí vai acontecer a quebra mesmo. Quebra de carboidratos, que seria através da maltase, sacarase, lactase. Quebra de peptídeos, né? Então, pelas peptidases. Quebra de ácidos nucleicos pelas nucleases. Enfim, faz quebra, tá? Faz a digestão através desse suco entérico. E o suco pancreático também faz quebra, né? Também faz quebra. Principalmente, gente, o suco pancreático, ele é responsável principalmente pela quebra de lipídios, tá? Então, o pancreático e os sais biliares agem principalmente em lipídios. Em lipídios. Professor, Beleza? então, Oi. os sais biliares, eles pegam, emulsifica. Esse emulsifica... É que eu nunca consigo entender esse negócio de emulsificar, professor. É separar. Ele tem uma partícula grande, ele vai pegar e começar a separar em várias bolhas. É tipo pensa num quebra-cabeça. O emulsificante, ele vai separar os pedacinhos do quebra-cabeça. Então, é basicamente isso. Se eu pegar de novo, tirar o emulsificante, o que vai acontecer? Ele vai voltar à mesma forma. Então, a substância emulsificada, ela vai ficar separadinha. Aí separa por substância ou só separa só? Ela separa, ela vai separar, ela não tem uma especificidade. Isso. Só para ficar mais fácil a entrada, a penetração da ação enzimática. Beleza? Dúvidas? Agora vamos para o final, né? Vamos terminar, fechar aqui essa regulação, tá? Então aqui, ó.
Então, nós falamos que o alimento, ele vai lá na boca, ele torna-se bolo alimentar, aí faz a mastigação, aí a mastigação ela vai produzir saliva, a saliva ela vai começar a fazer digestão de amidos, e aí, através da mastigação, que é uma digestão mecânica, né, que eu estou triturando de maneira mecânica, vai pro esôfago. Deglutiu, vai pro esôfago. O esôfago não vai ter liberação de nenhuma substância, tá? O esôfago ele é só um tubo que vai ligar a boca até o estômago. E esse tubo, ele tem movimentos peristálticos. Então, ele vai auxiliar na chegada desse bolo alimentar daqui até o estômago. Beleza, chegou aqui no estômago. Aí vai ter a liberação de acetilcolina, a acetilcolina vai estimular a célula G a produzir gastrina, a gastrina vai estimular a célula ECL a produzir histamina, a histamina vai estimular a célula parietal a produzir HCl. A gastrina também estimula a célula parietal a produzir HCl. Então, eu tenho aumento da produção de HCl. O HCl, ele vai estimular as células D. A célula D, ela vai liberar a somatostatina, que vai estimular a célula principal, né? A célula parietal, produzir mais HCl, mas principalmente a célula principal. A célula principal, ela vai liberar pepsinogênio, que é um precursor da pepsina. Como que vai haver essa transformação do pepsinogênio em pepsina? Através do pH. Então, quando eu tenho um pH baixo, eu tenho a transformação do pepsinogênio em pepsina. Aí começa grande quantidade de quê? Então, eu tenho aumento de HCl, aumento da produção de pepsina. E aí começa digestão proteica, principalmente. Então, o meu estômago ele vai estar com pH baixo e grande quantidade de pepsina. E aí, o que vai acontecer? Como que esse quimo agora ele vai passar para a região do duodenal? Através dessa regulação da gastrina. Então, a gastrina, além dela estimular a produção de HCl, ela também vai começar a relaxar o piloro. Aqui eu tenho a região pilórica, tá? Então, a região pilórica, ela vai começar a ser relaxada. Então, tem a contração da cárdia, porque eu não quero que esse suco gástrico volte. Então, tem a contração, fechamento aqui e aumenta os movimentos peristálticos para passagem desse quimo agora para a região do duodeno. Então, relaxa o piloro, contrai a cárdia. Contrai essa região da cárdia e relaxa o piloro. Para quê? Para o quimo passar do estômago para o intestino delgado. Até aí, tudo bem? Sim, não? Então, vamos lá. Eu vou ter agora a presença do quimo aqui na região do duodeno. O quimo, a gente falou que existem, no trato gastrointestinal inteiro, existem sensores, né, entre aspas, que vão levar a informação, transmitir informação. Então, a presença do quimo ali nessa região faz com que tenha a estimulação da produção de secretina. Então, a secretina vão ser liberadas pelas células S no duodeno. E aí, o que vai acontecer? A secretina, ela vai ter principalmente duas funções, tá? Principais. A primeira delas é a estimulação do pâncreas. A gente não tinha falado nem do pâncreas, nem do fígado. O pâncreas, ele é um órgão acessório, é uma glândula acessória
para que ocorra a digestão. Então, no pâncreas, eu tenho a região endócrina, que eu tenho a produção de insulina e glucagon para regular a quantidade de glicose no sangue. Mas eu tenho também a região exócrina do pâncreas. A região exócrina do pâncreas é onde eu tenho a produção de suco pancreático. E aí, esse suco pancreático, ele tem lá várias enzimas para fazer digestão, principalmente de lipídios. A gente já falou sobre isso. Então, vai ter a secretina através da presença do quimo, vai estimular as células S do duodeno, e aí vai ter a liberação de secretina. Primeira ação, pâncreas. Segunda ação é a regulação do pH. Gente, presta atenção em mim. A gente falou que lá no estômago o pH está extremamente baixo, não é? Então eu tenho lá a pepsina, ela precisa agir em pH baixo, em pH ácido. Ela tá, beleza, tá bombando lá. Só que o que acontece? Quando esse alimento, esse quimo, já passou para o duodeno, quer dizer que ela já sofreu a sua alteração aqui. Agora eu não quero mais um pH ácido. Então, o que vai regular a produção de acidez? Primeira coisa, a secretina. Então, ela vai começar a produzir bicarbonato. O bicarbonato, ele vai começar a regular a presença de... o pH. Então, ao invés de eu ter um pH ácido, eu vou ter um pH um pouco mais básico, pela ação do bicarbonato. Ele vai regular esse pH. Outra questão importante, eu preciso começar a parar a secreção do estômago, porque senão toda hora vai ir pH ácido, pH ácido, pH ácido. Então, eu preciso regular isso. Como que ocorre essa regulação? A secretina, através da presença do quimo, ela vai também estimular... Opa! Meu Deus, o que eu... Estão todo mundo vendo normal? Sim, prof. Aí. Tá. A secretina aqui, então, pela presença do quimo, ela vai também estimular a enterogastrona. Uma das enterogastronas chama PIG, peptídeo inibidor gástrico, tá? Então, são várias enterogastronas, tá? Um nome geral de várias substâncias que vão regular hormônios, regulação hormonal. Então, um deles seria essa PIG, peptídeo inibidor gástrico. Esse peptídeo inibidor gástrico vai fazer o quê? Impedir a liberação de gastrina. Então, ele vai inibir a gastrina. Inibindo a gastrina, eu vou ter liberação de HCl. O que vocês acham? Não. Não. Então, eu vou começar a diminuir a liberação de HCl e, consequentemente, começa a aumentar o pH. Começou a aumentar o pH, a pepsina ela não vai agir mais. Quem vai agir agora? Pepsinogênio. Então, eu começo a diminuir a ação do estômago, porque agora o quimo ele está no duodeno, não está mais no estômago. Tá? E aí, consequentemente, começa a regular o pH na região do duodeno. Professor, Oi. eu me perdi lá na gastrina, na gastrina do começo. O que ela faz mesmo? Aqui, ó, é a ação do estômago. Lá no estômago, ela vai liberar HCl, então ela vai diminuir o pH. Além disso, ela vai também relaxar o piloro para passagem do quimo e contrair a cárdia, para que o alimento não volte para cá, para a boca, para o esôfago e para a boca. Então, contrai a cárdia
relaxa o piloro. Relaxando o piloro, eu vou ter a passagem desse alimento daqui para cá, do quimo, né? Daqui para cá. A pepsina não tem nada a ver com isso, né? Ela A só tá ali pepsina. porque ela tá quebrando e a gastrina. Isso. Então, quando eu tenho pH baixo, o pepsinogênio foi transformado em pepsina para fazer a quebra. Então, ela está agindo aqui em grande quantidade. Quebrou bastante, começou a relaxar o piloro. Passagem desse quimo para a região do duodeno. Eu preciso agora da pepsina? O que vocês acham? Não, já vai ter feito a quebra. Já vai ter feito a quebra. Então, o que vai começar a acontecer? Diminui a secreção de gastrina por esses receptores, né, pelas enterogastronas, e aí, diminuindo a gastrina, vai, consequentemente, diminuir a secreção de HCl, aumenta o pH. Aumentou o pH, não tem mais ação da pepsina. Porque agora ela não consegue ser convertida através do pepsinogênio. Então, vocês viram como que uma coisa vai levando a outra? Beleza? Tranquilos? Professora, Oi. a secretina, ela vai estimular o pâncreas a liberar o suco pancreático, vai produzir o bicarbonato para controlar o pH, digamos assim, regular o pH, e vai liberar a enterogastrona, é isso? Na verdade, a enterogastrona é um sistema regulatório hormonal, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter várias substâncias ali. A principal é essa PIG aqui, ó, peptídeo inibidor gástrico, tá? Então, ela vai estar presente aqui e quando eu tenho a liberação de secretina, ela consequentemente, ela estimula a produção desse inibidor gástrico. Por quê? Porque o corpo ele vai entender, opa, o quimo agora está no duodeno. Então, pela presença do quimo do duodeno, eu não preciso mais produzir gastrina. Entendi. Obrigada. De nada. Aí, agora entra a última parte. O que acontece? O pâncreas, ele vai ser liberado ali na região do duodeno para quê? Para quebrar principalmente gordura, né, que a gente falou. E também quebrar outras substâncias ali que não conseguiram ser quebradas no estômago. Mas a gente falou que a gordura, geralmente, ela é uma coisa maior, né? Então ela não consegue ser quebrada ali pelo estômago, né? Então ela fica ali grande. Se eu tiver a liberação de enzima para quebrar esse lipídio, ela precisa do que primeiro? Emulsificar. Então, ela precisa separar essas estruturas, tá? Então, o que acontece? Entra uma outra substância aqui, ó, um outro hormônio, colicistoquinina, CCK. Então, pela presença do quimo na região duodenal, ele vai também estimular a colicistoquinina. A colicistoquinina, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular, vai fazer, na verdade, a contração da vesícula biliar. Então, lá no fígado vai ter a vesícula biliar. A gente falou que ele é uma glândula acessória ao trato gastrointestinal. Então, na vesícula biliar, eu vou ter a presença da bile ali dentro. Então, quando ela vai ser liberada no intestino? Quando eu tenho a estimulação pela colicistoquinina. Então, a colicistoquinina vai de maneira figurada, tá, gente? Vai olhar para o fígado e falar assim, ó, contrai aí, libera a bile, porque tem um monte de lipídio aqui para ser quebrado. E aí ele vai emulsificar esse lipídio para daí agora fazer o quê? O pâncreas, pela secreção gástrica, conseguir quebrar esses lipídios. Além disso, a colicistoquinina, ela também vai estimular o pâncreas. Então, ela estimula a contração da vesícula biliar para liberação da bile. Além disso, ela também estimula o pâncreas. Então, secretina vai estimular o pâncreas,
E a colicistoquinina também vai estimular o pâncreas. A colicistoquinina vai estimular o pâncreas para quê? Para a liberação de suco pancreático também. Professora, Oi. voltando lá em cima de novo, professora. Professora, a gastrina, ela auxilia no relaxamento do piloro para passar o quimo para frente. Isso. Mas como é que vai saber quando o quimo tá bom para passar? Ah, boa pergunta. Achei que ninguém ia perguntar isso. Ah, Isso é uma boa pergunta. Olha só. Quando eu sei que vai estar pronto para passar o quimo? O Não tem estômago que a gente... receptores pra... Opa. Oi? Não, eu ia perguntar assim, que não tem receptores lá no pilório? Aí ele vê, tipo assim, se a partícula estiver muito grande, ele faz com que ele volte, faz com que o estômago quebre menores partículas para conseguir ir para o duodeno? Exatamente. Então é pelo tamanho das partículas, tá? Então o que acontece? O estômago vai estar vendo contração ali dessa região. Então vai estar tendo contração para quê? Para misturar essas enzimas e fazer a quebra pela pepsina. Chegou na região do piloro, se ele vê que essa estrutura ainda está muito grande, ela vai voltar para ver mais digestão. Se ela tiver num tamanho ideal, ela vai passar. Qual que é esse tamanho ideal? Gente, a gente não consegue padronizar, porque a gente tem bovino, a gente tem cão, a gente tem gato, cada um tem o seu tamanho, tá, gente? Mas na média aí, pode chegar a 3 centímetros, 1 centímetro, menos de 2, menos de 10 milímetros, tá? Então vai variar conforme a espécie, tá? Então aí vai variar um pouquinho conforme essa espécie. mas aí a gastrina aí é um mecanismo à parte. A gastrina ela relaxa para passar, mas esse receptor aí ele faz voltar para trás. Não, na verdade, a gastrina ela vai auxiliar no relaxamento, tá? Então a presença dela ali, ela vai auxiliar nesse relaxamento. Quem vai fazer a passagem em si são os receptores que ficam ali nessa região, tá? Entendeu? Então aí tem esse relaxamento. Quem vai passar? O que tiver do tamanho ideal para cada espécie, para fazer essa passagem. Se não tiver no tamanho ideal, o que vai acontecer? Vai voltar para voltar a ter mais quebra, aí ele vai voltar de novo lá. Passou pelo receptor, vai passar. Senão, vai continuar lá no estômago. Entendeu? Acho que entendi. Ó, então, aqui, ó, o suco pancreático e a bile, ele é liberado principalmente na região do duodeno e do jejum proximal, tá? Então, nessas duas regiões. Então, aqui ainda ocorre a quebra dessas substâncias, principalmente lipídios, mas também carboidratos que não foram quebrados no estômago, também proteínas que não foram quebradas no estômago, tá? Então, continua essa digestão de maneira efetiva no intestino. Todo mundo entendeu, gente? As células S do duodeno são as que produzem secretina. Isso. E as L do duodeno e jejum proximal as que produzem Colicistoquinina. Isso. Gente, todo mundo entendeu? Vocês me entenderam? Sim, não. É difícil, Mais ou tá, gente? menos. Prof, repete a colistonicina. Fazendo favor. Colicistoquinina? Menina, isso. Fazendo favor. Colicistoquinina. CCK, fala CCK que é mais fácil. Gente, então vamos lá, eu vou repetir de maneira geral aqui para a gente entender, para a gente fazer um resumo aqui do geral, tá? Vai devagar, prof. Pra anotar Tá. aqui. Tá bom. Então vamos lá.
O alimento, ele vai chegar na sua boca, e aí você vai começar a mastigar. Então, o processo de mastigação é uma digestão mecânica, né? Eu vou estar quebrando de maneira mecânica pela mastigação, pela utilização de toda a musculatura da boca para fazer essa quebra mecânica. Além da quebra mecânica, na boca também ocorre a secreção de saliva, né? Então, eu tenho a insalivação. A insalivação, ela começa a fazer o processo digestivo químico. Então, ocorre ali a liberação de algumas enzimas, amilase salivar, lipase, né? Então, ocorre aí a primeira digestão química também na boca. A partir do momento que a gente engole o alimento, ele vai passar, deglute, vai para o esôfago e aí chega lá no estômago. No esôfago, ele não vai sofrer nada, ele só vai passar de maneira mecânica ali pelo esôfago e vai chegar no estômago através dos movimentos peristálticos. No estômago, o que vai acontecer? Vai acontecer liberação de substâncias para que ocorra a primeira digestão química. Então, vai ocorrer a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai estimular as células G. A célula G, primeiramente, ela vai produzir gastrina. A gastrina ela é um hormônio endócrino, ou seja, vai cair no vaso sanguíneo, vai cair lá na corrente circulatória. Então, a gastrina ela vai agir lá em algumas estruturas. Então, ela vai agir na célula ECL, nas células parietal, tá? Então, ela vai fazer o quê? Liberação de HCl, tá? Então, a célula ECL, ela vai liberar histamina. A histamina, ela é um hormônio parácrino. Esse hormônio parácrino, ele vai agir em células próximas. Qual célula ele vai agir? Parietal. Então, vai estimular a célula parietal a produzir HCl, beleza? Aí, começou a produzir essa questão em grande quantidade de HCl, porque a gastrina está estimulando a célula parietal, está estimulando a produção de histamina, tudo isso está fazendo com que ocorra aumento do HCl. Aumentou o HCl, agora eu vou ter receptores nas células D. A célula D ela vai ser estimulada pela presença do HCl para liberação de somatostatina. A somatostatina ela vai estimular as células parietal a produzir mais HCl, mas principalmente a célula principal. Então, ela vai estimular a célula principal a liberar pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é uma forma inativa, é uma enzima inativa, é um precursor da pepsina. Como que ele vai ser transformado na forma ativa, na pepsina, que é a forma ativa? Através de um pH baixo. Então, eu preciso liberar mais HCl para a produção da transformação do pepsinogênio em pepsina. Então, pH em torno de 2, 3, tá? O que acontece? Pepsina, pH baixo. Vai acontecer quebra, 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 quebra. Digestão, digestão, digestão de proteínas, principalmente. E aí, o estômago, ele vai começar a fazer os movimentos peristálticos. E aí, se esse quimo já tiver num tamanho ideal, ele vai passar para a região do duodeno. Lá no duodeno, o que vai acontecer? Vai começar a liberação de outras substâncias, de outras enzimas, para que ocorra o processo, termine o processo de digestão, tá? Principalmente relacionado a lipídios. Então, os lipídios, eles não conseguem ser digeridos no estômago, eles vão ser digeridos principalmente na região do duodeno. Lá no duodeno, então, pela presença do quimo, ele vai estimular dois hormônios. A secretina, que vai fazer o quê? Ela vai estimular o pâncreas
a liberação do suco pancreático e ele também estimula o enterogastrona, tá? Então, pela produção lá do quimo, pela presença do quimo na região do duodeno, ele vai estimular enterogastrona. Enterogastrona é um regulador hormonal, tá? Que vai inibir a produção de gastrina. Por que precisa inibir a produção de gastrina? Porque agora, na região do duodeno, eu quero um pH em torno de 8. Tá? Então, aqui, na região duodenal, o pH vai ser em torno de 8. Mas como esse pH... Oi? A presença do quimo estimula a célula S lá a produzir secretina. Isso. A presença do quimo. Aí, como é que chegou na enterogastrona? A enterogastrona, ela é um regulador hormonal, tá, gente? Na região do intestino ali, ela vai regular a presença de hormônios no intestino e na região do estômago e tudo mais. Então, como que ela faz essa inibição? Através da secreção de secretina, ela vai perceber com que ocorra... agora se eu tenho liberação de secretina, bicarbonato, eu sei que eu tenho quimo na região do duodeno. Então, eu posso impedir com que a gastrina seja secretada. Tá? Então, basicamente, pela presença da secretina, ocorre a liberação de enterogastrona. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Enterogastrona impede a secreção de gastrina, que, consequentemente, começa a aumentar o pH. Então, diminui HCl, secreção de HCl, ácido clorídrico, consequentemente, aumenta o pH. Esse aumento de pH inicia também um processo de equilíbrio do pH na região duodenal. Além disso, a secretina ela também vai auxiliar na produção de bicarbonato. Oi? Calma. O aumento do pH vai iniciar o regulamento do quê? Aumento do pH vai auxiliar ali a regulação do pH do duodeno. Então, você imagina se estivesse continuando aqui pH ácido. Toda hora ia vir quimo ácido aqui. Aqui, as enzimas, elas precisam atuar em torno de 8, um pH de 8. Professor. Oi. A enterogastrona é conhecida como enterogastrona ou PIG? Uma das enterogastronas, são várias, tá, gente? Uma delas é a PIG, peptídeo inibidor gástrico. E a PIG que é que inibe a gastrina. Isso, que inibe a gastrina. Professora, mas o pH não tem que ser 7,5? Então, o pH ele pode variar de 0 até 13. O que acontece? Se eu tenho um pH ácido na região do estômago, vai estar ativo ali a pepsina. Só que na região do duodeno eu não posso ter um pH ácido. Eu tenho que ter um pH neutro para mais básico, para ter a ação de outras enzimas. Tá? Então, por isso que é importante essa regulação de pH. Se eu não tenho essa regulação de pH, eu não vou ter a ação dessas enzimas, tá? Vocês viram lá na bioquímica que as enzimas têm pH ótimo para atuação, tá? Então, algumas agem em determinados pH e outras em outros pH, tá? Então, no caso aqui da região do duodeno, as enzimas, elas agem num pH em torno de 8, tá? Então, por isso que esse pH ele tem que ser regulado. Então, aí tem que ter a liberação de bicarbonato para fazer essa alteração do pH. Professor. Oi. Por exemplo, tá tendo a digestão, aí a enterogastrona vai lá e ela... Tipo, a pessoa ainda tá comendo, mas a enterogastrona vai lá e inibe a gastrina. Não, ela só vai inibir a gastrina. Quando chega no quimo, já digeriu, Isso. né? Isso.
Exatamente. Ela Quando não vai ficar tá tanto lá, tempo comendo. quando tá lá no duodeno. Então, quando o quimo já tá lá no duodeno, aí tem a liberação de secretina. Aí a secretina que vai regular a enterogastrona. Entendeu? Ô, prof, e quando o pH é muito ácido, é por isso que dá pancreatite? Não, aí a pancreatite, ela está relacionada com grande quantidade de lipídios aqui na região do duodeno. Foi uma boa pergunta essa, Gabriel. O que acontece? Quando eu tenho grande quantidade de lipídio, o que vai ser estimulado? Colicistoquinina e secretina. Ambas vão estimular o pâncreas. Então, o pâncreas ele vai ser estimulado, estimulado, estimulado. O pâncreas ele vai começar a pensar: opa, eu tenho que trabalhar demais, e ele entra em colapso. E aí, ele produz enzimas digestivas. O que acontece? Ele vai começar a se autodestruir. Em vez de ele liberar essas enzimas aqui no duodeno, ele vai começar a liberar aqui no próprio pâncreas. Então, isso é a pancreatite. Ele começa a se autodestruir por conta de grande quantidade de gordura. Por quê? Porque vai estar sendo estimulado pela colicistoquinina e pela secretina. Agora faz sentido. Agora tudo faz sentido, não faz, gente? Professora, Ah, por exemplo, o nego vamos supor que demora 1 hora para chegar no quimo, no duodeno. tá. Aí eu pego, como agora, daqui 1 hora eu como de novo. A gastrina não vai inibir a minha digestão? O que acontece? Eu posso comer, por exemplo, sempre atrás do outro? Posso, né? Eu não vou, né? Pode comer uma coisa atrás da outra. Só que o que acontece? Vai haver um processo regulatório no estômago e outro processo regulatório no intestino. Tá? Então, vai estar havendo essas duas digestões distintas. Por quê? Ocorre essa regulação intrínseca. Então, no estômago, pela presença lá do quimo, pela presença do alimento ali no estômago, ele vai estar sendo regulado interno. No intestino, pela presença do quimo, ele vai estar sendo regulado dessa maneira. Tá? Apesar de ter essa enterogastrona impedindo a gastrina, ela vai ser produzida através da acetilcolina. Tudo faz sentido. E aí a acetilcolina vai continuar liberando gastrina e assim sucessivamente. Gente, vocês conseguiram entender? Sim mesmo? Agora foi. Agora foi. Professora, Foi. só a cólica que eu tive do menininho. Ah, Ela colicistoquinina. só colicistocinina, quinina. Isso. Ela também é liberada com a presença do quimo. Isso, com a presença do quimo. Essa é aquela flechinha do meio ali. É o quimo que tá ali. Isso, aqui é o quimo. Aí ela é liberada pela presença do quimo, Isso. que ela vai estimular o pâncreas, a área exógena, a Isso. liberar o suco pancreático para ajudar na digestão aqui do quimo. Isso. Depois essa mesma colicistoquinina vai lá na vesícula biliar e estimula a célula do epitélio a contrair na vesícula para mandar a bile para ajudar a emulsificar o quimo. Isso, exatamente. Porque não adianta nada, já pararam para pensar? Não adianta nada eu liberar um monte de enzima se o lipídio está grandão. Então ele vai entrar aqui, mas no meio ele não vai conseguir digerir. Ele Então, quebra o lipídio? O Ele quê? quebra o lipídio, a bile? Não, ele não vai quebrar, ele vai emulsificar, ele separa. Lembra que a gente falou do quebra-cabeça? Então ele vai pegar aquela partícula grande e vai separar. Então ele separando, o que acontece? Agora as enzimas conseguem entrar aqui, ó. Se eu tenho um alimento grande, um lipídio grandão, a enzima ela vai agir aqui, ó, não vai? Em volta.
ela consegue agir aqui no meio? Não. Se eu quebro ela, se eu separo ela, e aí eu torno 3 menores aqui, ó, o que vai acontecer? Agora a enzima ela vai entrar aqui, ó, dentro. Então fica mais fácil que ocorra a digestão. Então, ao mesmo tempo que ela estimula a secreção do pâncreas, liberação de enzimas, ela também estimula a liberação da bile, para fazer a emulsificação, para que as enzimas tenham um processo mais fácil de digestão. Então ele não quebra, ele pega, tipo, eu como, sei lá, um doce e uma carne lá. Então quando chega no estômago, mistura tudo os lipídios. O que a bile faz, ela só separa um para cá, outro para lá, mas deixa a partícula inteira. Para depois Exatamente. as lipases virem e... Exatamente. Aí vai quebrar. Misericórdia. Entenderam? Nossa, que zona que tá esse slide, né? Todo mundo entendeu, gente? Sim? Beleza. Gente, aqui Entendi, professor. É só assistir esse vídeo assim umas 50 vezes até quarta-feira, quinta-feira e tudo certo. Ai, não, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Você tá falando assim, igual as pessoas que, não, relaxa, vai dar tudo certo. E depois no final. Ei, tá dando certo colocar o vídeo, né? Vai colocar isso aqui também até segunda, né? Vou, não, coloco. Eu vou ver se Obrigado. eu já coloco hoje já. Da Então, semana passada, eu acho que eu não coloquei, né? E dessa semana. Então tá. Gente, ó, aqui só pra gente finalizar, que a gente já passou do horário faz hora. Esse aqui é meio que um vídeo resumo, tá? Dessa aula, dessa parte de digestão. Vocês estão conseguindo ouvir? Não. Espera aí, então. Estão conseguindo ouvir agora? Beleza. Nosso corpo está sempre trabalhando, mesmo quando estamos deitados na cama olhando e-mails sem nenhuma preocupação em mente. Se estivermos, por exemplo, mastigando um bolo de chocolate, nosso sistema digestório está em pleno funcionamento, como numa fábrica de chocolates. A digestão é o processo realizado pelo organismo para obter nutrientes dos alimentos que consumimos. Esses nutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, além das vitaminas e dos sais minerais. Esses nutrientes constituem fonte de energia e de matéria-prima para o organismo e são decompostos em moléculas menores pelo processo da digestão. Dos carboidratos vêm os monossacarídeos. Os lipídios nos fornecem os ácidos graxos e o glicerol. As proteínas nos dão os aminoácidos. É tudo de que precisamos para continuar com forças para, pelo menos, mastigar um pouco mais o nosso delicioso bolo de chocolate. O alimento que você engoliu vai sofrendo modificações ao percorrer mais de 5 metros de tubo digestório. Quando os nutrientes, já decompostos em moléculas menores, chegam ao intestino delgado, eles são distribuídos para o corpo todo pelo sangue. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. O tubo digestório é um longo canal, composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Mas qual a função desses órgãos? Boca, língua e faringe são responsáveis pela digestão mecânica e pela deglutição do alimento, inclusive das coxinhas de rodoviária e dos pastéis de lanchonetes suspeitas. Glândulas salivares estão localizadas na boca e produzem a saliva, que umedece e inicia a digestão química do nosso bolo de chocolate. Mas afinal, o que é digestão mecânica? Parece que não nos esforçamos muito para comer. No entanto, durante esse processo, nossos ossos e músculos estão trabalhando para triturar o alimento.
Por meio da mastigação promovida pelos dentes, quebramos nosso bolo de chocolate em vários pedacinhos menores. Dentes não servem apenas para construir um sorriso mais bonito em nossos rostos. Eles existem, na verdade, para cortar, rasgar e esmagar os alimentos. Os caninos estão na linha de frente, junto aos incisivos, cortando, perfurando e arrancando pedaços do alimento. Os molares e pré-molares esmagam e transformam a comida em uma pasta que, irrigada pela saliva, vai descer goela abaixo, ou melhor dizendo, ela será deglutida. Esôfago. Conduz o alimento da faringe ao estômago por meio de contrações musculares ou peristaltismo. Estômago. É ele que fica gritando de fome quando não comemos nada. Quando a comida está devidamente forrando o estômago, é banhada pelo suco gástrico, responsável pela digestão das proteínas presentes no nosso bolo de chocolate. Fígado. É um dos maiores órgãos do nosso corpo e atua como uma glândula anexa ao tubo digestório, secretando a bile, uma dentre outras importantes funções que ele desempenha. Vesícula biliar. Pequena bolsa muscular que armazena a bile, uma substância produzida pelo fígado e que ajuda na digestão das gorduras presentes no nosso bolo de chocolate. Curiosidade. Na mitologia grega, Prometeu foi condenado por Zeus a passar o resto de sua vida acorrentado a uma rocha, tendo diariamente parte do seu fígado devorado por uma águia. Isso ocorreu porque ele havia roubado o fogo dos deuses para dá-lo aos homens. E a punição escolhida para esse crime se deveu ao conhecimento do poder de regeneração do fígado, o que faria com que o castigo fosse eterno. Na realidade, o fígado não se regenera completamente nem diversas vezes. Sabe-se que somente 75% dos seus tecidos se regeneram. No entanto, quando parte do fígado de um paciente vivo é doada a outro paciente, ele se regenera em ambos os indivíduos. Pâncreas. Glândula anexa responsável por secretar o suco pancreático, que possui diversas enzimas digestivas capazes de agir sobre as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Intestino delgado. Parte do tubo digestório, na qual os sucos digestivos do pâncreas e do próprio intestino atuam, reduzindo ainda mais o tamanho dos nutrientes presentes no nosso bolo de chocolate. Intestino grosso. Nessa região do tubo digestório ocorre a formação das fezes e a absorção de água, sais minerais e vitaminas para o sangue. A quantidade de água absorvida é que determina, por exemplo, a consistência das fezes. Reto e ânus. Porção final do tubo digestório por onde as fezes são eliminadas. Curiosidade: a flatulência está relacionada a algumas situações e cheiros desagradáveis, que acontecem em elevadores ou salas de aula. Mas embaraçoso mesmo é se isso acontece na frente do namorado ou da namorada. Já imaginou? Flato é o nome dado ao popular pum. O pum nada mais é do que a liberação de gás metano produzido no intestino durante o processo digestivo. Calcula-se que um adulto solte em média 10 a 20 puns diários. Haja nariz! É isso, gente. Acho que deu uma resumida aqui, né? Caraca, como é que tanto pum é esse? Faz parte, né? Professora, eu acho que se você colocar o que tinha nesse vídeo é melhor do que o que você estava passando. É muita enzima, muito nome, um nome difícil. Esse do vídeo aqui é mais fácil, viu? Essa daí Falar é de só bolo um resuminho, né, de como acontece, né? Mas, gente, é isso. Eu sei que é muita coisa, eu sei que tem bastante nome, bastante enzima, mas é muito importante a gente entender como que ocorre, porque, gente, tudo faz sentido. Quando a gente entende a fisiologia da coisa, tudo faz sentido. Depois, se a gente vê algo de errado no exame de sangue, por exemplo, presença, por exemplo, quando eu sei que eu tenho uma pancreatite, porque eu vou ter aumento de enzimas pancreáticas lá no sangue, tá? Então, eu vou conseguir dosar aumento dessas enzimas pancreáticas, né? Uma delas é a lipase pancreática, né? Que é muito comum. Então, a gente faz a dosagem dessa lipase pancreática para a gente ver se tem essa pancreatite.
né? Então, se eu tenho grande quantidade, por exemplo, de algum tipo de hormônio, secretina, eu posso tentar ver se eu tenho uma doença do adenal, né? Então, a partir disso, a gente entendendo a fisiologia, a gente consegue entender a patologia da coisa. Certo, minha gente? Já passamos horrores do horário, né? Não vou nem falar nada. Vão reclamar para a coordenação? Passou do horário? Ai, vamos ter que, né, professora? Vazado. Ai, ai. Ô, A gente professor, como é que vai precisava terminar. funcionar aquelas as provas mesmo? Como é que vai